Bem-vindos e acompanhem-me. Tenho o Motorola ThinkPhone 25 e hoje vou fazer um unboxing, dar uma olhada rápida no aparelho, nas suas especificações e, em geral, compartilhar minhas impressões. Então vamos direto ao assunto. Preciso pegar uma faca e pronto. Certo, então isso é basicamente tudo que vem na embalagem. Deixa eu só deixar um pouco mais claro. Pronto, como podem ver, estes são um pouco melhores. Então temos fones de ouvido tipo C, com pontas de silicone, vários tamanhos aqui. Temos um cabo tipo C para tipo C. E como vocês viram, uma surpresa, veio um carregador incluso. Agora, esse não é um carregador qualquer, é de 68 watts, o que é quase o dobro disso, da velocidade que os celulares Samsung conseguem carregar. Então, pontos para a Motorola por incluir, sabe, uma embalagem um pouco melhor. Agora, além disso, também temos uma capa rígida de plástico para o aparelho, com a marca ThinkPhone bem aqui e um pequeno detalhe vermelho naquele i e no próprio dispositivo. Agora vamos colocar isso. E enquanto ele está iniciando, quero também destacar mais uma coisa que acho bem legal na Motorola, considerando que esse aparelho provavelmente vai ser caro demais, mas eu queria ressaltar isso. A caixa em que vem tudo é perfumada e isso é só um truque, mas caramba, deixa a experiência de abrir a caixa muito mais agradável. Agora, esse aparelho já tem cerca de um ano, então o cheiro ainda está presente, mas não é tão bom quanto nos aparelhos mais novos. Mais recentes, quero dizer, aparelhos lançados há menos de um ano. Mas de qualquer forma, vamos falar sobre a tela. E o nível da bateria. Caramba, está quase acabando. Deixa eu pegar o cabo antes que ele resolva desligar sozinho. Pronto, 11%. Ok. Então, a tela aqui tem 6,36 polegadas com resolução de 1220 por 2670 pixels. É uma tela POLED com 1 milhão de cores, taxa de atualização de 120 Hz, certificação HDR10+, e brilho máximo de 3000 nits. A proporção tela-corpo é um pouco menor que 90%, faltando só 0,1%. Temos 462 pixels por polegada e Gorilla Glass 7 nos cantos, com nível de proteção 4. Agora, em termos simples para a tela aqui, ela é excelente. A única coisa que eu diria que está faltando é algo como a certificação Dolby Vision.
Mas fora isso, é uma tela excepcional aqui. E surpreendentemente, considerando que este é um Motorola e também um telefone lançado há um ano, as bordas que temos aqui são muito boas para um dispositivo de um ano. É o que você... Só um pouquinho de... O que é 1% diferente do que os dispositivos mais novos têm hoje em dia, como por exemplo a Samsung, então isso é realmente bom. Agora, se virarmos para a parte de trás, temos esse acabamento que parece fibra de carbono. Na verdade, não tenho certeza se isso é fibra de verdade. É uma traseira de fibra de aramida? Ok. Temos... Ah, por quê? Então temos uma traseira de fibra, moldura de plástico. Por quê? Você está indo muito bem, vamos lá. Por que você colocaria uma moldura de plástico em um celular? Enfim, continuando então, moldura de plástico, traseira de fibra de aramida, vidro na frente, obviamente, e na parte de trás, essa pequena saliência aqui, que é bem mínima, especialmente para os padrões atuais, onde literalmente a segunda espessura do aparelho é o ressalto da câmera. Aqui não é tão significativo como você pode ver. É quase um detalhe insignificante. Esse pequeno ressalto abriga um conjunto de 3 câmeras. O sensor principal é um sensor wide de 50 megapixels com abertura 1.8. Depois temos uma teleobjetiva de 10 megapixels com abertura 2.0, uma ultra-wide de 13 megapixels com abertura 2.2 e ângulo de 120 graus, e com essas câmeras você pode gravar em 4K. A 60 quadros, o que é bom, e em 1080p chega a 240, embora isso vá ser em câmera lenta. E na frente, como câmera de selfie, nesse furo na tela, bem pequeno aliás, quero destacar, é um sensor wide de 32 megapixels com abertura 2.4 que grava em 4K a 30, 1080p até 60 e câmera lenta a 120. Então, uma câmera bem boa para um aparelho de 1 ano de idade. Eu diria que é suficiente neste momento, talvez um pouco menos, por conta dos sensores de 10 e 13 megapixels incluídos aqui. Parece simplesmente aquela ideia antiga de 1 ano atrás, de colocar qualquer outro tipo de câmera só para aumentar o número de câmeras. Hoje em dia, estou começando a ver mais celulares com, tipo, 3 sensores de 50 megapixels. Então, basicamente, todos são iguais em termos de, acho que, quantidade de megapixels. Aqui, obviamente, não é o caso. Como eu disse, celulares de até 1 ano atrás tinham uma ideia um pouco diferente. Eu não ficaria surpreso de ver até celulares um pouco mais baratos que este, vindo com tipo não uma macro de 2 megapixels ou alguma coisa ruim assim. Então isso ainda era uma prática comum há 1 ano atrás. Enfim, continuando para a parte interna. O aparelho, na verdade, ele é bem leve e pequeno, e por causa disso, ele sofre um pouco com a bateria. Tamanho aqui de 4.310 mAh, mas felizmente pode ser carregado a 68 watts e você provavelmente também recebe um carregador com ele, porque é isso que deveria acontecer e eu não ligo para essa besteira de nos importamos com o ecossistema. Por isso lançamos um celular ruim que ninguém vai comprar todo ano. 4 modelos de uma vez porque nos importamos tanto, mas nenhum deles vem com carregador. Tipo, vai vender essa porcaria para outra pessoa porque gente normal não compra isso. Quer dizer, a besteira mais especificamente, só para deixar claro. Enfim, então, capacidade de bateria menor aqui, considerando que hoje em dia você tem celulares com esse tamanho 5.500 a 6.000 mAh por causa das baterias de silício carbono, naquela época não era bem assim. Enfim, capacidade menor aqui, mas felizmente podemos carregá-lo rapidamente e ele também pode ser carregado sem fio com um carregador Qi a 15 watts, então temos 2 formas diferentes de carregá-lo e ainda assim 15 watts para carregamento sem fio naquela época era bem decente. Os únicos celulares que superavam isso eram coisas como os Vivos e outros que tinham tipo 60 watts de carregamento sem fio com SuperVOOC, ou seja lá o que for. Obviamente você não vai ter isso aqui. Então, seguindo em frente, temos de 8 a 12 GB de RAM, dependendo do modelo que você escolher, e de 256 até meio TB de armazenamento. Agora, tecnicamente existem apenas 2 versões disso, a de 256 com 8 e a de meio TB com 12.
E, infelizmente, não há armazenamento expansível. Então, se eu pegar, vamos lá, pronto, isso aqui você pode ver que temos apenas uma bandeja de SIM aqui e não há suporte para cartão SD e nem mesmo suporte para Dual SIM. Então, na verdade, para esclarecer, não há suporte para Dual SIM físico, mas há suporte para eSIM verdadeiro. Então, você pode colocar um SIM físico e conectar um eSIM também. Assim, você pode ter 2 números neste aparelho. Agora, continuando, 8 ou 12 GB de RAM com 256 até meio TB de armazenamento, alimentados por um Dimensity 7300. E isso resume tudo, na verdade. Sensor de impressão digital sob a tela e Dolby Atmos. O quê? Pare com a tampa. Vamos. Dolby Atmos em um telefone. Sim, claro. Eu não compraria um celular só por causa do Atmos. Vamos colocar desta forma. Agora, vamos falar sobre o preço. Sinceramente, quando esse aparelho foi lançado, não era tão caro assim. Puta merda. Surpreendentemente. Quero ver quanto custa agora para ver se vale a pena comprar, porque já faz 1 ano e, para ser sincero, o preço atual está bem razoável para um celular novo. Deixe-me ver qual é o menor preço que consigo encontrar para um produto novo. Quer dizer, talvez eu deva esclarecer isso. Vamos... Então estamos falando de 1.400 slots, certo? Agora, 1.400 slots, para deixar claro, é o valor que estamos discutindo aqui neste momento. Isso equivale a cerca de $380 atualmente. Então, por $380, você leva um aparelho bem decente. Agora, eu quero meio que dar algumas... Talvez possamos considerar outras alternativas caso queiramos ver algo um pouco melhor em termos de especificações, como por exemplo o processador. Mas, de toda forma, esse aparelho é realmente muito bom. Mesmo considerando que ele já tem 1 ano, o preço está bem interessante agora e, obviamente, um aparelho que sempre acaba surgindo como concorrente de praticamente qualquer coisa nessa faixa de preço de entrada a intermediário é o CMF Phone 2 Pro, neste momento, em relação a este aparelho. Agora, o CMF Phone terá algumas limitações quando comparado a este aqui. Então, ele será uma opção muito boa para pessoas que talvez não estejam buscando recursos específicos presentes neste aparelho. Então, não vou dizer que ele é melhor, porque este aparelho definitivamente tem especificações superiores em certos aspectos. Então, vou te dar um breve resumo. Se eu mostrar aqui, estamos falando de uma tela com resolução mais baixa, mais maior, de 6,7 polegadas. Câmeras duplas de 50 megapixels, sendo uma wide e uma telefoto, além de uma ultra-wide de 8 megapixels. Resolução mais baixa para gravação. Bateria maior, mas sem carregador incluso. Processador mais rápido com a mesma quantidade de RAM, se você optar pela versão de entrada. Menos RAM se você escolher a versão de meio terabyte deste aparelho. Então, o CMF Phone chega a 128 ou 256, ambos com 8 GB de RAM, mas tem armazenamento expansível. Tem construção em plástico, câmeras melhores e um preço mais baixo, significativamente mais baixo. Considerando que este custa cerca de $380, o CMF Phone vai te custar cerca de $200. Ou seja, $180 a menos por um processador que é mais rápido do que este, já que é o Dimensity 7300 Pro. Portanto, ele é mais rápido do que o que temos aqui, pois este é o 7300, não o Pro. Então, é um aparelho mais rápido, lançado com mais frequência, o que também significa que receberá mais atualizações do Android, especificamente 3, a partir do Android 15, totalizando 3 atualizações adicionais. Em termos de display, é praticamente o mesmo, AMOLED,
taxa de atualização de 120 Hz, mas tem uma taxa de amostragem de 2160 Hz, o que significa que o tempo de resposta e a velocidade com que a tela reage ao seu toque é, bem, de 2160 vezes por segundo. Então, qualquer movimento mínimo para você é literalmente instantâneo. Também suporta HDR10 e um brilho máximo de 3000 nits. Na verdade, ele tem uma proporção tela-corpo menor de 86,7% comparado a 89,9% aqui. Mas como eu disse, este aparelho tem algumas vantagens, como a velocidade de carregamento mais rápida. O CMF1 tem apenas 33, este aqui tem mais que o dobro disso. Este também tem carregamento sem fio, mas uma bateria menor. E também é um aparelho de 1 ano atrás. Então você não vai receber tantas atualizações para este dispositivo. Normalmente você recebe 2 ou 3 anos de atualizações. Já estamos com 1 ano de uso, então obviamente você vai perder algumas atualizações adicionais, pelo menos uma, que o CMF Phone receberia. Então o CMF provavelmente vai receber o Android 18, enquanto este aqui, no máximo, chega ao Android 17. Mas um recurso interessante deste aparelho é a traseira de fibra de carbono, que dá uma sensação de dispositivo premium. Ele ainda vai rodar incrivelmente bem. O Dimensity 7300 ou Pro, qualquer um desses, é um processador realmente rápido. E se você não pretende jogar, realmente não vai notar diferença entre eles, e mesmo em jogos, a diferença não é tão grande assim. Então, este ainda é um aparelho fantástico. O único motivo de eu mencionar o CMF Phone 2 Pro é porque ele é um aparelho mais acessível e eu, pessoalmente, procuro dispositivos que ofereçam o melhor custo-benefício. Aqui, você paga mais pela marca e pelo conjunto de recursos. Então, em termos de sensação, este vai parecer um telefone um pouco mais premium comparado ao CMF Phone, que custa cerca de $200. Em termos de sensação, quero dizer, é plástico, não vou negar isso. Não vai ser tão agradável ao toque e visualmente quanto este aqui, mas é mais rápido e mais barato. Então eu queria destacar isso, pois é a melhor comparação para este telefone, considerando que eles têm praticamente o mesmo tipo de processador. Mas o que você não vai ter naquele aparelho que eu mencionei e que você tem com a Motorola é o pacote completo, capa, cabo e até carregador. Algo que, por exemplo, a Sony, com seus Xperia, não inclui nada disso, além do aparelho e papel. Eles te dão papel e o telefone, você nem recebe o carregador. Aqui, você recebe literalmente tudo o que esperaria encontrar na caixa de um aparelho que precisa ser carregado. Você realmente recebe coisas para carregá-lo, porque olha, nem todo mundo tem um carregador em casa e, poxa, gastando dinheiro em um telefone, eu acredito que você deveria receber tudo ali para poder usar, porque um dia depois esse aparelho vira um peso de papel se você não tiver carregador. Então, parabéns para a Motorola por incluir isso. Ainda é um aparelho fantástico, um que eu não teria problema nenhum em usar agora se alguém me desse. É um telefone sólido, com um preço razoável, não o melhor, mas oferece, como mencionei, alguns benefícios por esse preço. Agora, a questão fica para você. Se os benefícios que ele oferece com a qualidade são os que você procura, ou se prefere um aparelho mais barato, que pode ser um pouco mais rápido, mas com sensação de ser mais barato. Enfim, vou deixar essa reflexão para você e, dito isso, espero que tenha achado este vídeo muito útil. Se achou, não esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.